Vida do nosso pastor Josué, que está lá na sua casa agora, neste momento. Deus abençoe sua vida, pastor. Estamos orando pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, pela membresia do ministério a qual nós congregamos. Deus tem nos honrado para a glória do nome dele. Também quero agradecer aos irmãos que aqui estão conosco, fazendo a obra de Deus nesta madrugada. E acredito que muitos que estão ouvindo através dessas ondas sonoras, através desta rádio, sua vida será impactada nesta madrugada. Quero mandar um beijo, um abraço para minha mãe Arlene, que nos ouve nesta madrugada, a minha família que está lá, o meu irmão William, minha irmã Denise, meu cunhado João, a minha irmã Jaqueline. A família está em peso, está uma benção. Um abraço a todos vocês, amém? Nesta madrugada o Senhor, Ele tem colocado uma palavra em meu coração, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26, aonde diz assim a palavra de Deus: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Versículo 27, acordando o carcereiro e vindo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que fossem os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Somente até aqui. Amados irmãos, quando nós lemos esta palavra do Senhor, este livro de Atos dos Apóstolos, a qual foi escrito pelo médico Lucas, este livro ele se divide em duas partes. A primeira classificação deste livro vai falar a respeito da descida do Espírito Santo, e a segunda classificação deste livro vai falar acerca da expansão da igreja. Mas, amados irmãos, quando agora nós começamos a ler esta palavra, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que depois que Jesus Cristo subiu ao céu, e diz a Bíblia Sagrada que o Senhor havia dado uma ordem aos seus discípulos, e agora os discípulos começam a pregar o Evangelho, depois da manifestação do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo naquela casa, naquele ambiente, onde havia 120 pessoas ali orando naquele momento, e veio de repente um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa, e todos que estavam sentados foram cheios do Espírito Santo. E diz a Bíblia Sagrada que agora os discípulos começam a pregar com autoridade, com ousadia e com sinais e prodígios. E diz a Bíblia Sagrada que todos aqueles homens a qual via ali se admiravam de tanta grande presença de Deus que ali estava sobre a vida dos discípulos. E diz na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem ao Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que agora os discípulos estão agora ganhando muitas almas. E de repente acontece quando Estevão, um jovem, está pregando a palavra, e diz a Bíblia Sagrada que uma tal sabedoria dada a Estevão, e este jovem, diz a Bíblia Sagrada que nenhum daqueles homens sábios poderiam conter com a sabedoria daquele jovem. E de repente aconteceu que lançaram Estevão para fora da cidade e mataram apedrejado. E diz a Bíblia Sagrada que a igreja a qual estava em Jerusalém, essa igreja agora é dispersada.
sagrada, esta igreja agora tem que fugir, e esta igreja começa a ser perseguida por um homem chamado Saulo. Este homem a qual era um vulto sobre a vida da igreja primitiva, este homem a qual deu trabalho para a igreja, este homem a qual ouvia falar, o povo temia. Diz a Bíblia Sagrada que quando Paulo, ele começa agora a seguir os cristãos, diz a Bíblia Sagrada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que ali ele no caminho de Damasco, cercou ele uma grande luz, um grande refletor, e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E Saulo diz que ele olha para aquela luz, e ele cai do cavalo, dizendo: o que eu fiz? E naquele momento, Saulo, ele fica cego. Naquele momento, Jesus fala para ele: Saulo, é tu que tem me perseguido, duro é para te recalcitrar contra os aguilhão. E diz a Bíblia Sagrada que agora Saulo, ele foi até a rua direita, ali na casa de um homem chamado Judas, e quando ele estava naquela casa, Deus falava com um homem cristão chamado Ananias, e disse que era para Ananias e até aquela casa direita. Quando Ananias ouviu aquela palavra dizendo que era para ele ir lá na casa onde estava Saulo, o homem que matava crente, o homem que perseguia crente, diz a Bíblia Sagrada que ele não queria ir. Então Jesus fala ao coração dele: Ananias, este homem para mim, ele é um vaso escolhido. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele chega lá aonde estava Saulo de Tarse, lá na casa de Judas, agora Ananias ora por ele, e as escamas dos seus olhos são caídas, e diz a Bíblia Sagrada que este homem era ele ficou cheio do Espírito Santo, e este homem agora chamado Saulo, agora batizado, ele começa a pregar a palavra de Deus. E quando ele começa agora a pregar a palavra de Deus, ele começa a ser perseguido, porque ele está pregando o Evangelho de Cristo, ele está pregando acerca do Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. E diz a Bíblia Sagrada que agora ele tem que fugir para Tarse, porque a qual os judeus queriam matar mesmo até Saulo. Diz a Bíblia Sagrada que ele é descido pelo um cesto, e naquele momento ele fica durante um tempo para fora, e passa 14 anos. Diz a Bíblia Sagrada que Barnabé, ele vai até atrás de Saulo, agora porque Deus manda Barnabé ir buscar Paulo para a obra missionária. Passa-se 14 anos, agora ele começa agora a pregar. Diz a Bíblia Sagrada que eles vão na primeira viagem missionária ali em Antioquia, e ali eles começam a ser usados por Deus. E diz a Bíblia Sagrada que na segunda viagem agora está indo Paulo e Silas, e ali o que eu me acho interessante é que quando Paulo ele estava numa cidade chamada Troade, ali aparece um varão dizendo para ele: atravessa a Macedônia e ajuda nós. E diz a Bíblia Sagrada que eles logo depois desta visão, eles procuraram partir para a Macedônia, concluindo a obra do Senhor, que o Senhor chamava para anunciar o Evangelho. E diz a Bíblia Sagrada, navegando eles para Troade, foram correndo ao caminho direto para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neópolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da primeira parte de Macedônia, onde era uma colônia. E estivemos ali alguns dias naquela cidade, e diz a Bíblia Sagrada, num certo dia de um sábado, eles estavam para fora das portas, na beira de um rio, onde julgavam haver um lugar que havia oração, e assentados ali eles falavam com mulheres. E diz a Bíblia Sagrada que eu acho lindo, eu começo a imaginar na minha mente, na minha massa cefálica, uma mulher chamada Lídia, uma mulher vendedora de púrpura. Esta mulher estava ansiosa, essa mulher estava rasgando o seu coração, querendo ouvir a palavra de Deus. E esta mulher, quando ela abre o coração, ouvindo ali Paulo naquele sermão, pregando aquele sermão, eu começo
começo a imaginar aquela mulher agora sendo cheia do Espírito Santo, aquela mulher agora sendo impactada nesta madrugada pela palavra de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que esta mulher agora, ela concede a casa dela para que se forme-se uma casa de oração. E diz a Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo, ele começa a andar naquela cidade, ele começa a andar durante uns dias, e diz a Bíblia Sagrada que havia uma mulher adivinhadora, esta mulher que ganhava muito dinheiro, começava a perseguir o apóstolo Paulo por muitos dias naquela cidade. E diz a Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo repreende aquela jovem, aquela moça que tinha um espírito de adivinho, e aquela mulher foi liberta. E diz a Bíblia Sagrada que agora, vindo o seu Senhor daquela mulher, que ela não dava mais lucro nenhum para ele e não servia mais para nada, diz a Bíblia Sagrada que agora manda prender Paulo e Silas. E diz a Bíblia Sagrada que agora eles amarram Paulo e Silas num tronco e começa a dar chibatadas neste homem. E diz a Bíblia Sagrada que logo eles lançam estes dois homens de Deus no meio de um cárcere. E neste cárcere a Bíblia vai nos dizer que eles estavam ali como presos. Eles não estavam em cima de uma tribuna pregando, eles não estavam com uma plateia ali, não, eles não estavam com os membros da igreja, não, eles estavam lá com presos, com homens que estavam ali, que tinham cometido crime. Mas o que eu me acho lindo, que eu começo a imaginar na minha massa cefálica, é que Paulo olha para Silas e diz: olha Silas, olha a nossa situação, prendendo as nossas mãos, prendendo nossos pés. E agora Silas, agora eu vejo Silas todo pasmado, mas eu acho lindo, é que o apóstolo Paulo, ele toma uma decisão. Parece que vejo Paulo falando: olha Silas, de uma coisa eles esqueceram de fazer, eles não tamparam a nossa boca, eles não tamparam nossos lábios, ainda eu tô com a minha língua, ainda eu posso orar a Deus, ainda eu posso, Silas, louvar a Deus nesta madrugada. E diz a Bíblia Sagrada que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e clamavam a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que veio um vento impetuoso e foram abalados todos os alicerces aonde estavam aqueles presos. A Bíblia Sagrada nos diz que os presos vão tudo para um lado. E diz a Bíblia Sagrada que o carcereiro, quando ele olha, vê que todos os presos estavam fugindo, ele pegou uma faca para se matar. Mas o apóstolo Paulo, ele ergue aquela mão dizendo: não faça isso, estão todos aqui. E diz a Bíblia Sagrada que este carcereiro, ele fica maravilhado com aquilo, irmão Jarbas. Parece que veja agora este homem perguntando: o que eu faço para servir esse Deus? O que eu faço para servir, entregar a minha vida a este Jesus? Parece que eu imagino ali aqueles presos se lamentando, chorando. Quantos presos que nos ouvem nesta madrugada através do seu radinho de pilha, quantos agora que estão ouvindo esta palavra dizendo: socorre Deus, me tira dessa cadeia, muda a minha vida, muda a minha história. Ei, eu tenho para te dizer, meu irmão, você que nos ouve nesta madrugada, necessário é você só fazer uma coisa: crer somente no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Eu quero ser profeta na tua vida hoje. Se você acreditar, perto da meia-noite aconteceu o sobrenatural de Deus. Já passamos da meia-noite, aonde perto da meia-noite aconteceu, lá na parábola das 10 virgens, que perto da meia-noite houve um grito, aí veio o noivo, saiu ao encontro, perto da meia-noite, Sansão pegou as portas de Gaza e saiu ao encontro dos filisteus.
aconteceu perto da meia-noite. Paulo e Silas já estavam orando e louvando, e de repente de Deus aconteceu. Eu quero te dizer, meu amado irmão, para você que está pensando que está tudo acabado, para você que está pensando que tudo está perdido, o milagre vai acontecer nesta madrugada na tua vida. O milagre vai acontecer. Quem sabe você está pensando: para mim não tem mais jeito, ai, para mim já era, ai, não, a minha vida não vai mais, a sociedade não acredita, a sociedade despreza, a minha família não me ajuda mais, a minha família me abandonou, ninguém quer estar do meu lado. Ei, mas uma coisa eu quero te dizer: ainda que a sua mãe esquece do filho que amamenta, eu, Senhor, todavia não esquecerei de ti. Nesta madrugada, meu amado irmão, eu tenho uma boa nova nesta madrugada para te dizer: que Jesus, ele não esqueceu de você. Independente aonde você está, independente do lugar que você esconda. Outrora eu também estava aí, ouvindo o rádio, quando ali eu vi a minha mãe ajoelhada, orando, ouvindo aquele pregador daquela rádio, e eu chegando do tráfico, loucão de droga. Naquele momento eu falei: meu Deus, eu preciso da tua ajuda, meu Deus, me socorre. Era numa madrugada dessa que ali eu ouvi uma palavra de Deus no meu coração, que a minha vida seria mudada, que a minha vida não seria mais a mesma. Eu tomei posse daquela palavra, a minha vida foi mudada, a minha vida foi restaurada. A sociedade que não acreditava, a família que dizia que não tinha jeito, a família que dizia que não passava dos 18 anos, mas eu estou aqui para te dizer: o milagre de Deus ainda existe, o milagre de Deus ainda existe.